Ele sabe tudo sobre o universo, tudo que existe no ar. Sabe exatamente quantos litros d'água tem nos rios e no mar. Sabe quantas vidas tem na natureza, quantas flores tem nos bosques e jardins. Sabe onde nasce o vento e conhece onde ele vai ter fim. Ele também sabe os metros e centímetros entre a terra e o céu. E ele sabe mais! Sabe decifrar o fim da matemática sem colocar no papel. Ele não copia nada de ninguém, nem precisa aprender pra ensinar. Ele tem as escrituras dos planetas, o seu nome é Jeová. O que ele faz? Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão. Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão, conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém. Levanta a tua mão pro céu e adora ele. Ele também sabe os códigos secretos dos exércitos da terra. E ele sabe mais! Não precisa de aviões, mísseis e bombas para vencer uma guerra. Sabe todos os segredos mundiais, do seu olho ninguém pode escapar. Toda forma de linguagem, o dialeto, ele sabe interpretar. Olha, ele tem nossas impressões digitais e conhece todos nós. Ele ouve as orações que a gente faz, sem confundir uma voz. Ele vê os crimes que os homens cometem, sabe quem esquece o amor e faz o mal. Está tudo registrado em sua memória para o juízo final. O que ele faz? Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão. Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão, conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém. Quem é ele? Ele é Deus. Aleluia! Eita glória! Louvado seja Deus! Bendito seja o nome do Senhor! Ele é Deus! Ei, que maravilha, hein, Daniel? Beleza, estamos aqui agora para mostrar para todo o Brasil aí o início de toda a história aí da dupla Daniel e Samuel, não é verdade, Samuel? Verdade, muita gente conhece o nosso trabalho, mas nem imagina de onde nós saímos, o que Deus tem feito na nossa vida, né? E a gente vai mostrar agora, nesse DVD, né, um pouco da nossa vida, da nossa história, e lembrar também o primeiro hino feito por Daniel e Samuel. Primeiro hino feito por Daniel e Samuel. Muita gente quer saber. E é importante a gente passar isso aí pro povão saber, né? Vamos lá, então? Vamos ver se a sua memória tá boa. Onde foi que nós fizemos esse hino? Nós fizemos esse hino quando a gente tava na roça ainda.
Novidade, né? Novidade. Roça. Fomos criados na roça e fizemos essa canção. Vamos ver se a gente lembra. É a Morte de Jesus. Rapaz, vamos ver Dá se pra lembra. lembrar? É Vamos muito lá. tempo, ninguém nunca gravou, nós nunca gravamos, mas nós já vem cantando, já vamos lá. Vamos lembrar essa música. Quando Jesus morreu na cruz, rasgou-se o véu da separação, a terra toda estremeceu e até as rochas se fenderam. Naquela hora ele entregou o seu espírito nas mãos de Deus, e os soldados conheceram que era Jesus, filho de Deus. Tudo isso ele passou. Pra quê? Pra salvar o pecador. Nem a morte o sucumbiu, com 3 dias ressurgiu, nos mostrando seu amor. Beleza, é isso aí então. Foi o primeiro hino de Primeiro Daniel e hino. Samuel, gente. Coisa maravilhosa. Bom, antes de cantar essa música, eu quero deixar uma palavra com você. Você que vem tentando, né, seguir carreira no seu ministério, quero dizer uma coisa para você. Continue batendo na porta, que foi assim que Daniel e Samuel conseguiu. Porque Deus tem uma porta aberta para você, agora você precisa bater nessa porta. E eu tenho certeza que você vai conseguir, porque quem bate vê a porta abrir. Então nós vamos cantar essa canção aí, né, Daniel? Oferecer assim. Bate na porta. Bate na porta! Toda vez que você tenta se alegrar, uma chuva de tristeza vem molhar a sua vida. É uma espada dividindo o coração, é uma dor que já não tem explicação, alma ferida. Você se ajoelha e fala com Jesus, que já não suporta mais levar a cruz. Pensa em desistir, Mas eu hoje estou aqui pra lhe dizer, vai orando, não desista de bater, que essa porta vai se abrir. Bate na porta até abrir, volte a insistir, Deus está vendo, a noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Essa chuva de tristeza em seu olhar, Jesus Cristo pode agora transformar em chuvas de bênçãos. Acredite no que seja conceder, pois o céu está esperando por você, com recompensa. Levanta a tua mão, Senhor! Bate na porta até abrir, volte a insistir, Deus está vendo, a noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Vambora, Davi!
porta até abrir. Volte a insistir, Deus está vendo. A noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Essa chuva de tristeza em seu olhar, Jesus Cristo pode agora transformar em chuvas de bênção. Acredite, lute sem retroceder, pois o céu está esperando por você com recompensa. Bate na porta até abrir. Volte a insistir, Deus está vendo. A noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Bate na porta até abrir. Volte a insistir, Deus está vendo. A noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Daniel, vamos contar um pouquinho da nossa carreira aí, né? Dizer quais as dificuldades que nós tivemos, mas que graças a Deus chegamos aonde chegamos. Não foi fácil, mas foi muito vitorioso, não é verdade? Verdade, Samuel. Tudo começou no ano de 1995. Morávamos na cidade de Minasul, uma cidade no norte do estado de Goiás. Nossa terra, né? Nossa terra. E foi lá que tudo começou. A chamada nasceu lá e de lá para cá viemos para Anápolis. Não foi fácil. Fizemos algumas viagens no início com muita dificuldade, não é verdade, Samuel? Ixi, Muitas vezes nós chegávamos na igreja até sem ser convidado, né? Na intenção de divulgar o trabalho, divulgar o nome, a dupla Daniel e Samuel, e enfrentávamos muitas barreiras. Vamos lá, você lembra de algum aí? Rapaz, barreira foi muitas. Eu lembro do primeiro congresso que a gente foi, chegamos lá, já tinha cantor, né, na verdade, e começamos a mandar pedido. A gente mandava pedido para cantar. O nosso negócio era cantar. Né? Foram 3 dias de três batalha, dias né? de prova, 3 dias de Verdade. prova. Aquilo que o que a gente mais gostava, na verdade, era de ter meninos ao redor da gente, que a gente fazia os pedidos e levava o pastor. Olhava o nome de uma caravana tal, pede para Daniel e Samuel cantar o hino. Outro quando o menino chegava lá com um pedido, a gente já mandava com outro nome de outra caravana. Aí o pastor ficava doidinho. O pastor pegava assim e falava: rapaz, irmãos, vamos ouvir essa dupla cantar, que as caravanas tudo tá pedindo, mas na verdade, irmãos, a gente fazia isso. Era Daniel e Samuel. Daniel e Samuel que fazia isso. E graças a Deus, o pastor, então, sentia de Deus de colocar a gente para cantar, e aí Deus abençoava. Deus abençoava, a gente cantava e Deus operava. Operava até hoje opera, graças a Deus. Verdade. Mas isso tudo eu classifico como uma barreira que você tem que atravessar, né? Quando nós viemos para Anápolis também, foi muita dificuldade. Para vocês terem uma ideia, aqui dentro de Anápolis, onde nós estamos fazendo esse trabalho, muitas vezes nós saíamos de um bairro para o outro sem o dinheiro do coletivo para cantar numa igreja. Mas a gente ia com muita alegria. Também a gente cantava em ciclo de oração, oração matutina, tarde da bênção, onde falava assim, tem um movimento ali com os crentes abençoados, Daniel e Samuel estavam no meio cantando. Verdade, Samuel. Por isso que Deus nos abençoou. É verdade, eu lembro que muitas vezes aqui em Anápolis nós chegávamos de viagem fora de hora, os ônibus que circulam na cidade já tinha parado de circular e a gente não tinha dinheiro nem pro táxi. Nem do táxi. E trazia as caixas de disco naquela época, de CD, até em casa. E olha que não é uma distância muito perto, viu, gente? Mas a gente fazia isso tudo com amor e com carinho. Queremos aproveitar com essa palavra aí, deixar um incentivo para quem está iniciando. Não é verdade, Samuel? Nunca desista, né, Daniel? Não desista, vai em frente, porque toda coisa que você conquista com muita luta faz bem. Deus agrada, porque Deus gosta de lutadores, de guerreiros, né? Se você for, mas ninguém tá olhando, ninguém tá
percebendo, ninguém está gostando e tal. Essas coisas não pode existir no Ministério do Louvor. Né? Verdade. E às vezes você fica batendo de frente também com pastores, fala, pastor tal, não... mas aquilo às vezes é permissão de Deus. Muitas vezes é permissão de Deus que o pastor às vezes não dá oportunidade, mas o pastor até que está com vontade, mas Deus permite que essas coisas aconteçam para ver se você realmente é fiel para ser um guerreiro na luta. É verdade, tudo é prova, né? Agora, mais gostoso, gente, é quando a gente sai da prova. Maravilha! E eu me lembro que quando Deus começou a nos tirar da prova, daquela dificuldade, foi quando surgiu o Hino Mais Com Diamante, que inclusive foi uma resposta de Deus na nossa vida, né, Daniel? Eu estava no nosso barracão, nós tínhamos feito já o repertório do segundo disco, e eu estava no barracão que a gente morava no fundo ali de uma casa, e eu orei até 4 horas da madrugada, e Deus falou comigo. Eu vi quando o meu barracãozinho começou a se encher da glória de Deus, e um ser celestial se fez presente ali e falou comigo. Então foi uma maravilha. Deus falou assim, pessoalmente. E aí Deus começou a mudar a nossa história, através do Hino Mais Com Diamante e através das composições. Primeira pessoa, a primeira dupla que gravou a composição nossa, o primeiro cantor de nome, dizendo assim, de nome nacional, foi Raíssa Ravel. Raíssa né? Ravel, quando nós cantamos num congresso, lembra? Lá em Uruaçu. Verdade. Cantamos, eles gostaram, e naquela Gravou a primeira oportunidade... canção nossa, você lembra essa aqui, ó? Saudade... Saudade de um lugar bonito onde eu vou viver. Vontade de virar um anjo e desaparecer. Depois disso, nós viemos também com mais canções, mais composições, e quem gravou outro hino, composição nossa também, que graças a Deus levou o nome de Daniel e Samuel a muitos lugares, foi a Cassiane, que gravou já vários hinos, mas o primeiro mesmo que ela gravou nosso foi esse aqui, ó. Lembra, Daniel? Vamos lá. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Foi essa aí que ela gravou, depois gravou também aquela... Por amar você, Ele manda um anjo forte pra te defender, faz brotar água da rocha pra você beber. É assim, esse Deus Não deixar desamparado, quem é servo seu. É verdade, já dá até gostoso cantar. É verdade. Depois veio mais outros cantores, veio Shirley Carvalhais, Lauriette, Eliane Silva, Elane de Jesus, Joia Jonas, Keila Miranda, Dalvinha, Sandrinha. Vamos lembrar mais composição. Vamos lembrar Mara Lima, que é essa aqui, ó. Estourou com essa... Na unção divina. Aqui, ó. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. Vamos lembrar mais? Vamos lembrar... Cristina Mel. Cristina Mel. Olha, Sempre te amei demais. Essa foi a primeira. Depois ela gravou um hino nosso também que fez muito sucesso, graças a Deus. Aquele aqui, ó. Esse aqui, ó. e por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Teve mais também que Cristina gravou. Elane de Jesus gravou um hino que eu gosto muito, aquele. Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. Foi esse também aqui que graças a Deus, Deus deu, foi uma benção, ó. Isso aqui, ó. É como pérola escondida no mar. A sua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar. Então foi muito bom. Lauriette gravou vários nossos, graças a Deus. Tem um hino da Lauriette que ela gravou, que aliás é composição nossa que ela gravou, que eu gosto muito, Daniel, aquele é: a unção é uma só, seja em qualquer lugar. Se o crente está ungido, Deus com esse crente está. Teve essa que ela gravou. Maravilha. Deus, Isso rapaz, que a gente faz, maravilha. gente, é tudo para a glória de Deus. Inclusive, Samuel, eu quero aproveitar aqui e dizer também que o senador Magno Malta, por sinal, muito amigo nosso amigo particular, do peito. ele gravou agora, recente, no seu CD, que ele fez um CD romântico. verdade. E nesse CD ele incluiu uma música também de Daniel e Samuel, que
cuja a música tem a participação do Zezé de Camargo, né? Verdade, o Zezé canta com ele uma canção que é aquela que diz: primeiro Deus criou o céu, terra e mar, fez os sonhos tão bonitos pra sonhar. Isso tudo, gente, é o resultado de uma perseverança, de uma seriedade, de estar trabalhando na obra de Deus. E quero dizer para você, tudo começa pequeno e Deus abre as portas. E agora nós vamos cantar uma canção e oferecer para você e dizer para você que você vale mais que um diamante. Filho, porque muitas vezes você pensa assim. Cante! Pensa que não tens valor diante de mim. Com a cabeça entre as mãos você chora humilhado, como se fosse um menino do mundo jogado, como se eu fosse um covarde esquecer-se de ti. Filho, você não conhece o meu coração. Eu te carrego guardado na palma da mão. Antes que você nascesse eu já te conhecia. Eu te gerava no ventre e você não sabia. Filho, eu te amo e você é importante pra mim. Levanta a tua mão pro alto e cante bem forte. Você vale mais que um diamante. Eu amo você. Eu amo você. Você vale mais que um tesouro, é mais caro que o ouro. Eu amo você. Você é o meu semelhante, minha obra brilhante, que não terá fim. Eu vou te provar que eu te amo. Eu vou te trazer pra juntinho de mim. Filho, eu te vejo e te guardo de noite e de dia. Estou com você na tristeza e na alegria. Às vezes choro contigo ao te ver magoado. Mesmo você me esquecendo, eu estou do seu lado. Filho, você é um membro da minha família. Eu me preocupo demais com o seu futuro. Não, eu não quero te ver vagando no escuro. E é por isso que eu vim no Calvário passar. Eu abri as portas do céu pra você entrar. Filho, eu te amo e você é importante pra mim. Você vale mais que um diamante, vale mais que um diamante. Eu amo você. Você vale mais que um tesouro, é mais caro que um ouro. Eu amo você. Você é o meu semelhante, minha obra brilhante, que não terá fim.
Eu vou te provar que eu te amo. Eu vou te trazer pra juntinho de mim. Eu vou te provar que eu te amo. Eu vou te trazer pra juntinho de mim. Bom, nós vamos cantar um hino aqui, que é uma história, na verdade, essa história conhecida, né? Foi um hino que revelou também Daniel e Samuel no Brasil e fora do Brasil, né? Que conta a história de uma moça que saiu da igreja e teve um prejuízo muito grande com isso. Não é verdade, Daniel? Conta a história da Teresa. E é uma história real, para quem não sabe. E Deus me acordou um dia de madrugada para fazer essa canção e fizemos esse hino. E muita gente tem se despertado a fé através desse louvor. Teresa era uma menina linda que vivia na igreja. Cantava belos hinos de louvores, expulsava a tristeza. Seus olhos tinham brilhos reluzentes, refletindo amor. Mas o inimigo um dia armou um laço e sobre ela jogou. Teresa então deixou de olhar para Deus e começou a olhar o mundo. E a carne tomou conta do espírito em fração de segundos. E levantando a voz para sua mãe, disse: mãe, eu vou partir. Preciso de dinheiro, eu vou embora pra minha vida curtir. E as lágrimas de mãe não conseguiram convencer seu coração. Teresa então partiu deixando sua igreja, sua fé e seus irmãos. Jamais imaginava que na frente seu destino era fatal, pois o inimigo abriu os braços para ela só para lhe fazer o mal. Teresa, pelas altas madrugadas, conheceu um sedutor que, cheio de palavras, lhe fazia falsas juras de amor. Então, de corpo e alma ao pecado, ela logo se entregou. E já não era mais uma menina, sua vida se acabou. Depois de muitos dias de embalo, era hora de voltar. Teresa despediu do seu amor, prometendo retornar. Mas ele escreveu-lhe uma carta para ela ler mais tarde. E no final da carta estava escrito: bem-vindo ao mundo tarde. Só quero ouvir vocês. A dor de um espelho do coração de Teresa, sua beleza foi embora como um rio que deságua para o mar. A luta pela vida foi tamanha, mas morreu não teve jeito. Ficou no peito a saudade de Teresa, que jamais irá voltar. E hoje o que resta? Para. E hoje de uma mãe que ainda chora, chama a Teresa com uma força bem cansada, pela casa noite afora.
Mas a Teresa, pelo preço do pecado, desse mundo foi embora. E ficou claro que quem abandona Cristo só encontra o mal lá fora. Só encontra o mal lá fora. Só encontra o mal lá fora. Obrigado, Anápolis! Obrigado vocês! Deus abençoe cada um de vocês! Amém? Deus abençoe a todos! Grande abraço! Uma salva de palmas para Jesus! A história do Chico! Nordestino é pouco vencedor. A história do Chico! Assim, ó! Olha lá, Marcão! Meu amigo Chico me contou chorando que deixou o Nordeste, mas a saudade está matando. Saiu despedindo do seu arraial, veio pra São Paulo tentar a vida na capital. Chico me contou que até chorou ao chegar aqui, vendo a garoa cair e o frio te apertar. Chico passou fome, dormiu na rua e brigou com a morte. Quando o homem quer ter sorte, em tudo tem que arriscar. Senhor! Canta o sabiá, canta o tico-tico. E eu falo pro Chico que só Jesus é a solução. Pois o Chico é forte, vai passar no teste. E tem fé em Deus que ainda volta rico pro seu Nordeste. Oh! Vamos lá! Chico me contou que aqui em São Paulo a cabeça dói por não ter costume com tanto embalo. Chico se aborrece, chora e quer beber, mas eu digo a ele que em Jesus ele vai vencer. Chico todo dia tem boia fria e se quiser 5 horas tá de pé pra pegar a condução. Entra nos vagões do metrô lotado e todo apertado. Quando chega atrasado, leva a bronca do patrão. Canta o sabiá, canta o tico-tico. Eu falo pro Chico que só Jesus é a solução. Pois o Chico é forte, vai passar no teste. E tem fé em Deus que ainda volta rico pro seu Nordeste. Olá, povo da mão! Olá, maestro Ben! Chico tá morando num quarto pequeno e tem que tirar a cama do lugar quando está chovendo. Mas ele conforma e pensa na sorte, pensa no seu povo que está na seca à beira da morte. Chico agora escuta só melodias que vem do céu, Daniel e Samuel, ele gosta de escutar. Não dança forró, não vai pro boteco beber cerveja. Ele agora vem pra igreja para Jesus adorar. Canta o sabiá, canta o tico-tico. E eu falo pro Chico que só Jesus é a solução. Pois o Chico é forte, vai passar no teste. E tem fé em Deus que ainda volta rico pro seu Nordeste. E tem fé em Deus que ainda volta rico pro seu Nordeste. Hey! Oh!
Ê, Daniel, vamos contar agora a nossa história na roça? Vamos lá, Samuel, vamos contar. O pessoal quer saber, nós vamos Verdade, contar agora. vamos lá. Bom, gente, pra quem não sabe, nós somos irmãos biológicos, né? Graças a Deus por isso. Nosso nome é Daniel e Samuel mesmo. Daniel e Samuel mesmo, é verdade. Nós nascemos numa família de 14 irmãos. A coisa não era fácil, não. 14 irmãos, imagina só, hein, Samuel? Rapaz, era tanta gente, eu falar a verdade, era tanto menino que meu pai só contava na hora do almoço. É verdade. Três já dormem com o Senhor e nós somos 11 vivos, né? Com muito amor, a gente tem prazer de falar isso. A nossa mamãe, a Francisca Bandeira, e a gente tem um prazer muito grande de falar isso. Mas, Samuel... Agora, você pensa numa família pobre, aí depois você multiplica e soma nós. Não, na verdade é o seguinte, gente, se encomendasse uma família de pobre e mandasse a nós, a nossa passava da continha. Rapaz, É era verdade? difícil demais. Daniel, você Treinava- lembra que a gente não tinha roupa direito? A gente era conhecida a família do uniforme. Minha mãe comprava um pano só e fazia uma roupa para minhas irmãs tudinho, entendeu? O Daniel, ele tinha uma calça de tergal que era a paixão da vida dele. Ele já tinha uns 16 anos e tinha essa calça. A calça tinha mais remendo, porque hoje você não gosta de calça remendada. Mas eu não uso de jeito Você é nenhum. Deus me livre. traumatizado. E eu, a Traumatizado. primeira calça comprida que eu vesti, gente, na minha vida, Rapaz, eu lembro, lembra? a costura dela era de lado, né? e não tinha bolso nem na frente nem atrás, era vermelha. Ô, trem feio danado, viu, senhor? Sofrimento danado, E aí eu rapaz. ia pra igreja, eu ficava doidinho, gente. Chegasse domingo pra eu ir pra igreja com aquela calça. Porque eu ia encabuladinho. E outra coisa que eu lembro também foi uma vez que minha mãe comprou um tênis pra mim, eu já tinha uns 12, 13 anos, comprou um tênis. A coisa mais bonita que eu achava no mundo era eu andar e olhar pro meu rastro, porque eu achava bonito demais o rastro no chão, sabe? Do tênis. Era muito bonito. Rapaz, você falar em tênis agora, eu lembrei. Eu lembrei de uma época que não sei o que você foi fazer, que teve que fazer um penteado lá, uma escovinha no cabelo. Não, foi Aí era no outro aí, dia. rapaz. Como é que é? Conta esse negócio aí, o povo quer saber disso aí. Vamos lá. Não, fizeram. Foi um amigo nosso lá que fez uma escovinha no meu cabelo. A primeira vez que fez escovinha, sabe? Aí eu achei o bonito demais. Eu acho que eu fiquei muito bonito com aquela escovinha. Eu fiquei tão cabulado que de noite eu não dormi pra não estragar a escovinha, porque eu tinha que ir pra escola no outro dia. O negócio era Era de gaiato jeito. demais. O treino era fácil, não. Rapaz, outra coisa que eu lembro assim demais da gente, que era dificuldade. Você lembra aquela doideira que nós prendemos um boi uma vez dentro do curral e você pegou um paletó vermelho que meu pai tinha? Rapaz, esse Samuel aqui, um amigo da gente de tempo de infância, que nós morávamos na roça, lá na fazenda do pessoal, e nós conseguimos prender um boi lá, um boi bravo que tinha lá. E aí eu peguei o paletó do papai, o papai tinha um paletó, o único paletó que ele tinha que pregar na igreja era um paletó vermelho. E eu peguei aquele paletó e levei lá pro curral e a gente balançava aquele paletó na frente do boi e corria subir numa árvore, que tinha um galho assim por cima assim do curral. E aí naquela brincadeira toda, Samuel, eu não vi a hora que eu caí, rapaz, e não vi a hora que eu subi de novo. Mas aí, gente, com essa brincadeira, o paletó caiu e o boi pegou esse paletó e rasgou tudo. E aí rebentou a cerca, rebentou a cancela e aí não teve jeito. Aí E o papai sumiu o paletó. depois o papai procurou, cadê aquele paletó, Chica? Minha mãe chama Francisca. E papai procurou, cadê aquele paletó? E mãe, ó, seu Zé, não sei onde é que tá aquele paletó, não. Até E assim, hoje ninguém sabe nem o rumo do paletó. não sabe o rumo. Agora, Samuel, interessante é o seguinte. A época que a gente usava mais camiseta nova, gente, era o tempo da política. E aí, o pastor da igreja que a gente congregava lá, o pastor reunia o povo da igreja lá e dizia, olha, irmãos, tal dia vai ser o dia dos políticos vir aqui na igreja apresentar os seus projetos e tal. E os irmãos tragam todo mundo, vem a família, traga amigos, parentes, todo mundo para ouvir a proposta, né? E a gente ia e o papai, ele passava em muitos comitês e pegava uma camiseta de cada candidato. E fazia questão de Aquilo nós sentar. achava bom, menino, porque aí tinha camiseta nova. pra Novinha, vestir. cheirosinha, rapaz. Cheirando aquela tinta assim. Aí a gente sentava, papai fazia questão de todo mundo sentar na frente ali. Aí os candidatos, o pastor preparava umas cadeiras para os candidatos sentar lá. E aí os candidatos ficavam olhando assim e a gente ouvia depois eles comentarem. Você falava, rapaz, será quem que o irmão Zé João tá apoiando? Porque cada menino filho tem uma camiseta. Cada menino tá vestido. Era de Rapaz, jeito, treino não era fácil, não né, era rapaz? fácil, não. Mas era muito bom, rapaz, porque a gente sentia a presença de Deus, né, Samuel? É verdade. Agora, trabalhar na roça, eu vou te contar um negócio. Rapaz, você tinha preguiça demais, viu? Não tinha Não, não. Rapaz, o você negócio é o tinha. seguinte, Não, é porque fala a verdade. eu tinha o dom de Davi, né? Davi só levar Não, comida senhor. pro povo. Tá? O Daniel, gente, é o seguinte, o Daniel, ele conseguiu colocar no coração da minha mãe
uma doença. E você sabe que você colocou uma doença no coração de sua mãe, já era, né? Aí ele inventou pra ela que ele era todo doentinho, não sei o que tem lá mais, patati, patatá. E aí, com esse negócio, quem sofria na roça eram os outros, né, os mais velhos. Eu até que eu sofri mais pouco, eu era o caçulinho também. Mas quando meu pai chamava ele pro serviço, minha mãe falava, não, tadinho do bichinho, ele é doentinho. Com esse negócio ele ficou mais forte que eu aí, ó. Tá, Não, tá aí, mas ó. eu... Na verdade é porque eu tinha, gente, que trabalhar na rua, vender as coisas. A gente tinha uma lavoura muito grande de quiabo. Engraçado, né, rapaz? Falar nisso, os cantores aí, cada um tem uma história. Um mexia com tomate, verdade, assim. E a gente já tinha uma lavoura muito grande de quiabo. E eu tinha que vender quiabo, abóbora, mamão na rua. E olha que vendia, viu, rapaz? Ajudar a zelar, né, Samuel? Deus era bom pra nós, viu? E papai e os outros irmãos cuidando lá na lavoura. Mas era assim mesmo. Graças a Deus, a vida da gente era muita luta, gente. Muito trabalho. Mas a gente sentia alegria. No final da tarde, a gente pegava o violão, ia louvar o Senhor. Verdade, né? O papai achava bom. O papai era cantor, gostava muito de cantar, né, Samuel? Meu pai cantava muito. Por falar em coral. cantor, eu quero aproveitar aqui e dizer para vocês que estão nos assistindo agora, muita gente fica assim perguntando, por que será que o Daniel e o Samuel, eles têm essa facilidade de compor, mas graças a Deus, porque, em primeiro lugar, é um dom de Deus. Verdade. Em segundo lugar, porque nós viemos de uma família de poetas, né, Samuel? Graças a Nós Deus. somos, a mamãe é da família dos Bandeiras, né? Tem os irmãos dela aí, o Pedro Bandeira, Manuel Bandeira, João Bandeira, que são grandes poetas até hoje, escritores. Manuel Bandeira, que é o bisavô nosso, né, avô da minha mãe. Então a gente tem essa linhagem, só que a gente já vem aproveitando isso aí para engrandecer a Deus, fazendo aí as poesias que exaltam o nome do Senhor. Dentro do tempo da roça, né, que a gente... Você lembra que a gente era incutido com fazer sucesso? Nós andávamos no meio do mato, com um pedaço de pau tocando e cantando assim, e os matos pegavam na gente e fazia de conta que era o público, assim, né? Pegando Uma das cenas que eu me lembro é que a gente ficava olhando assim o rádio, aquele rádio de pilha antigamente. Ficava olhando lá dentro, e aquelas peçazinhas que tem dentro do rádio, aqueles aparelhos, a gente ficava olhando, imaginando que era nós que estava lá dentro. E aquilo era uma alegria para nós. A gente ficava... Ei, gente, eu vou te contar. E conforme o Samuel disse, a gente ia pro mato e ficava sonhando com aquele cenário, aquela multidão de gente, cantava. E era uma benção. E o papai, nosso papai, que hoje dorme no Senhor, ele tinha prazer naquilo, né? Quando a gente ia para a igreja, ele tinha prazer de ver a gente cantar. Apesar que o Samuel cantava solo e eu solo também, porque nós formamos a dupla Daniel e Samuel depois de adultos, né, Samuel? Verdade. Porque isso já era um plano de Deus. Já era plano de Deus. Né? Nós nascemos no lar evangélico, passamos um tempo na igreja e saímos um tempo fora. Vou contar aqui resumidamente. Ficamos um tempo fora e tivemos um grande prejuízo com isso. Quero dizer para você que está na presença do Senhor, crente, abençoado, não saia, permaneça firme. Nós saímos, tivemos um prejuízo. O Samuel gravou 2 discos sertanejos. Verdade, fiz parte da dupla Ivan e Evandro, mas hoje nós estamos aí louvando a Deus. Louvando a Deus, voltei, ele voltou também. E o papai ensinou, toda a vida do nosso papai ensinou pra gente ter dignidade e ser batalhador pela vida. Verdade. E é por isso que nós estamos aqui contando pra vocês, Verdade. com muito Daniel, carinho, com muito prazer. Eu lembrei de mais uma história nossa aqui, é o seguinte, que a gente não... O trem mais difícil na vida era a gente comer um pedaço de bolo, né? Então, E aí, quando era final de ano, a gente ia pra igreja, e aí sentava eu, o Daniel, a Laodiceia, a Edneia, que nós somos os mais novos, os 4 mais novos. A gente sentava no banco da frente e ficava o culto inteiro olhando pro bolo que ia partir meia-noite. Você lembra que a igreja nossa tinha... nem cochilava, né? Não, quando um cochilava, o outro dava um cutucão assim, rapaz. A hora do bolo tá chegando A hora aí. do bolo tá chegando. E aquilo, quando partiu o bolo já pra meia-noite, meu Deus do céu, era a melhor coisa que tinha. Nós ia embora na maior alegria. E quando nós... Ir embora, Samuel. Falar em embora era longe, gente. Porque papai mudava muito de uma cidade pra outra. E a gente, esse negócio de morar em centro de cidade, não. Nos bairros mais longe, a gente saía a pé, aquele tanto de menino a pé, e aquilo é alegria. De vez em quando aparecia Tinha um irmão que levava nós na rural dele. É verdade. Rapaz, aquilo eu vou te contar, eu lembro até hoje, tadinho de nós, eu fico assim, sorrindo, sabe, porque eu lembro quando ele levava a gente de carro, nós ficava rindo dentro do carro, que é a maior alegria, olhando pro outro assim, caindo na risada. Aí quando chegava em casa, meu pai precisava brigar pra nós parar de ir, porque a gente ficava indo e olhando pro outro assim, eu andei de carro. Ficava a noite inteira encabulado porque tinha andado de carro, oh meu Deus do céu. Era verdade, gente, a coisa não era fácil não, mas essas dificuldades a gente... vence com Jesus. Porque Verdade. pode faltar tudo, só não pode faltar Jesus. Agora, nós queremos aqui, Samuel, com muito carinho, depois de contar aqui para os irmãos, resumidamente, o que aconteceu na nossa vida, cantar
Uma canção que nós fizemos especialmente para o nosso papai. O papai, homenagem gente, ao nosso guerreiro. Exatamente. O papai era um homem que, aonde ele chegava, ele era conhecido. Por quê? Porque ele gostava de cantar. Ele trabalhava na roça, trabalhava de pedreiro, trabalhava de carpinteiro, trabalhava de pescador. Vendia as coisas na rua. E era sempre cantando. Eu não lembro que você também não se lembra. Era dificilmente você ver a gente... dificilmente olhava o papai e via ele com semblante triste. Graças a Deus. Sempre alegre. Nós temos um exemplo muito grande a trazer dos nossos pais, do nosso pai e da minha mãe. Minha mãe, uma grande guerreira. Eu acho que hoje, na atualidade, é difícil uma mulher como a nossa mãe também, né, Daniel? Exatamente, Samuel. Lutadeira, batalhadeira. Nós queremos mandar um grande beijão para nossa mãe, um beijão do tamanho do Brasil. Dona Francisca Bandeira. Que ela é um amor de pessoa na nossa vida. Ora por nós toda noite. No mínimo, ela ora meia hora por Daniel e Samuel. Verdade, então, minha mãe ora quase a noite inteira. Graças a Deus por todos os filhos. É uma grande guerreira. Ficou aí, meu pai já partiu para a glória. E ela está aí, continua nos ensinando a viver e a servir o Senhor. Aconselhando, de vez em quando liga pra gente, nos aconselhando. E a gente tem prazer disso, de contar um pouco da nossa história para os irmãos. Então vamos lá, vamos então aqui mostrar para o pegar o violão aí. E eu vou pegar a viola. Exatamente. E nós vamos cantar. Vamos mostrar pro povão aqui um pouco da história aqui, da música chamada Guerreiro Valente que nós fizemos para o nosso pai. Vamos lá. Eu peguei minha viola, a caneta e o papel, pra falar de um guerreiro que hoje mora no céu. Quando ele aqui viveu, foi um homem destemido, demonstrou fé e coragem, não temia o perigo. Aonde ele chegava, por todos era querido. Da luta não recuava, honrava seus compromissos, pra cuidar de sua família não escolhia serviço. Na cidade ou na roça, trabalhava com alegria, sentia grande prazer naquilo que ele fazia. Logo era conhecido, pois gostava de cantar. Trabalhava o dia inteiro, sem ao menos reclamar. À noite ia pra igreja para Jesus adorar. Mas a vida nessa terra um dia tem que findar, e o guerreiro valente a morte teve que enfrentar. Dessa vez foi diferente, que triste situação. Um infarto feito flecha acertou seu coração. Foi pra mão da medicina, lutou muito pra viver. Porém Deus pra si levou, aliviando seu sofrer. Desse guerreiro valente pra todos quero dizer: foi o meu papai querido, falo com muito prazer. Foi embora para o céu receber o seu troféu, mas dele eu não vou esquecer. Graças a Deus, Samuel. Nós só temos agora que agradecer a Deus por esse trabalho concluído. A nossa família, minha esposa Benita, meus 2 filhos, Maicon e Jonathan. Também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa Silvânia, meus filhos Samuel Júnior e Mateus e a todos que ajudaram nesse trabalho. Deus abençoe a cada um e foi um prazer estar com vocês, não é não?
Deus.